Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião desta segunda-feira, aquele programa bem cultural, bem musical que será hoje. Muito obrigado pela sua companhia aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova Nordeste. Olha só, certa vez um homem foi comissionado para uma missão, mas ele de todas as formas tentou fugir do problema pelo qual foi colocado para que ele resolvesse. Na sua mente era um problema realmente. E por isso ele fugiu. Esse homem fez uma viagem de barco. E quando estava no alto mar, o barco começou a balançar muito, porque as ondas no mar eram enormes, porque a tempestade era muito forte. E o preconceito daquelas pessoas no barco fizeram com que elas parassem e dissessem para si mesmas: alguém aqui é o culpado para estarmos passando por essa tormenta. E todos começaram a tentar identificar quem poderia ser a pessoa culpada por essa tormenta. Mas essa pessoa estava dormindo, estava tranquilo, descansando. E aí acharam que ele era o culpado e resolveram jogá-lo no mar. No mar, um grande peixe veio e o engoliu e o levou para o seu destino, para que resolvesse assim o problema que tinha sido dado no início. O nome desse homem é Jonas, a história do grande peixe que o devorou e ele vivo o seguiu até o seu ponto de destino. É bom salientar que não foi uma baleia, visto que a garganta de uma baleia passa mal uma sardinha por vez. Então foi um grande peixe. Que peixe foi esse? A Bíblia não relata. Mas Jonas não quis ir para Nínive. Jonas fugiu do seu destino. Às vezes na vida nós temos um destino e não podemos fugir dele. Por isso está aqui hoje ao meu lado Jonas Souza, que é cantor gospel e acredito eu que deve estar cumprindo o seu destino. Bom dia, Jonas. Bom dia, com certeza. Essa história é muito interessante. E muitas pessoas hoje perguntam se eu sou o Jonas Fujão. E eu digo que não, eu vim para cumprir a minha obrigação aqui na Terra. O Jonas da história aí, ele fugiu, tentou fugir e deu errado, né? Eu comecei logo brincando e dizendo que você não fugiu, porque eu acredito que essa seja a sua missão. Verdade. Você é cantor gospel desde que idade, Jonas? Eu comecei a cantar em 2010. Eu estava com 24 anos. Hoje fazem 6 anos, né? Que eu estou com esse ministério aí da música. Tem sido uma música diferenciada aqui em Caruaru. É o sertanejo universitário gospel, né? Eu fui o primeiro a realizar esse projeto aqui em Caruaru. Tive a coragem de fazer isso porque no começo foi de surpresa para o povo, um estilo que estava bombando aí no meio secular, eu trazer para dentro da igreja, mas hoje graças a Deus que está sendo bem aceito aqui. Você passou aqui para minhas mãos 5 CDs. 5 CDs. Você disse que tem um sexto que está aí quentinho, saindo do forno. Está chegando hoje. Saindo do forno. Então forno. A gente não vai trazer o programa porque infelizmente ele está saindo ainda hoje. Mas se tivesse saído já, a gente estava aqui com ele. Mas apesar de serem 5, um que está chegando 6, você disse que tem um que seria um que não está aqui. Essa história é parecida com a história de 1 Coríntios. Não sei se você sabia, você que é evangélico, católico ou religioso que está em casa, mas a Bíblia tem algumas cartas. A maioria das cartas do Novo Testamento são cartas do apóstolo Paulo, que também era conhecido como Saulo, da cidade de Tarso. Pois bem, Paulo escreveu uma carta que é denominada de primeira carta de Paulo aos Coríntios e depois a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Para sua informação, antigamente as cartas não tinham correio como hoje. As cartas, elas seguiam passando de mão em mão e ia às vezes por mão de um destinatário próprio. Mas quando Paulo começa a escrever a carta de 1 Coríntios, ele diz: já em carta vos escrevi. Então existia uma carta antes. Então a primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, não é a primeira, é a segunda.
E se você depois pegar, Jonas, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: escrevi a vocês sobre aquelas coisas. Aí ele cita um episódio da primeira carta, que é a segunda. Então, na verdade, a segunda também não é a segunda, é a quarta. Então, a primeira carta de Paulo e a segunda carta de Paulo, na verdade, elas seriam a segunda e a quarta, se tivessem achado a primeira e a terceira. Do mesmo jeito a Jonas, ele tem aqui um CD que ele diz que não gosta não, por isso que não veio. Então, o primeiro CD dele, na verdade, não é o primeiro, é o segundo. É assim a história, não? É o segundo. O primeiro CD, rapaz, a minha intenção era de sertanejo universitário. O primeiro CD ele não ficou nem com cara de sertanejo, nem com cara de rock, de pop. Ficou meio estranho. Aí eu não divulgo ele, até porque acabou e eu não fiz mais dele. Ele não teve uma boa aceitação, não. Lembra de uma música dele, não? Tem. Então, vamos ver se ficou bom, vamos lá. Vou cantar só o refrão dela. Só um pedacinho. Esse primeiro CD, o título dele é Até Deus Sabe a Hora de Agir. Diz assim, ó. O Deus que eu sirvo é assim, Ele sabe a hora certa de agir, me mostra o caminho que devo seguir. Se for preciso do mar, Ele abre uma rua pra você passar. O Deus que eu sirvo é forte, usou Sansão enquanto queixada matou mil. E lembro dos filisteus que Davi destruiu. E pra finalizar pegou algumas pedras e cravou na grande testa, e o gigante foi ao chão. Jonas, quem disse a você que ficou ruim o primeiro CD, ele enganou. Eu não falo nem... Pelo menos essa música eu gostei demais. Eu não falo nem nas composições, eu falo assim no arranjo em si, o acabamento da música, que é o arranjo, né? Mixagem, masterização. Foi o primeiro trabalho também, sem experiência. Então você acha que ficou ruim? Onde eu cheguei, eu gravei. Então você acha que ficou ruim, na verdade, foi a qualidade sonora dele? Isso, não ficou bem esses CDs aí vai ficar pra você, né? Isso é um presente. Muito obrigado, muito obrigado então. Todos eles vão ficar pra você. Você vai perceber que todos eles foram gravados no mesmo estúdio. Você vai perceber que é a mesma qualidade de som, a mesma potência. Eu só não vou poder comparar com o primeiro. O primeiro, o que eu ouvi do primeiro eu gostei. Então talvez a qualidade sonora... O primeiro tem alguns slides no YouTube. Então eu vou... Você colocando Deus Sabe a Hora de Agir, vai aparecer lá. Você é da ADVEC. ADVEC. Na igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Pastor Silas Malafaia. Isso. O controverso Silas Malafaia. Tá aí na mídia todo dia tem uma novidade. E a gente sempre escuta muito falar das peripécias do Silas, porque ele sempre tem uma opinião para tudo, né? Ele é bem definido e por isso ele aparece na mídia. Talvez se ele ficasse calado, neutro, não aparecesse tanto. Como ele bota a cara a tapa, todo mundo vê sempre o que ele fala. É a briga dentro do Congresso, né? É verdade. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você com 9 anos de idade na igreja já mexia com instrumentos? Isso, eu comecei na igreja, nascido e criado num lar evangélico, não é? Eu comecei a tocar instrumentos. O primeiro instrumento que veio a vontade de tocar foi bateria. Depois a igreja tinha uma necessidade muito grande de ter um tecladista, então a igreja pagou alguns meses para mim aprender teclado. E em casa meu pai tinha um violão guardado, eu não sabia tocar nada, né? Em casa meu pai tinha um violão guardado, então muitas das vezes eu subia escondido no guarda-roupa para pegar esse violão quando ele não estava, para ver se saía alguma coisa. E quando ele chegava eu guardava imediatamente esse violão. E na medida que eu fui aprendendo teclado, eu fui passando do teclado as ideias para o violão. Então, no decorrer do tempo, eu comecei a plagiar músicas do povo, inventar letras minhas. E quando eu comecei a mostrar, as pessoas começaram a achar interessante. Então eu comecei a compor mesmo. Em 2007 eu comecei a fazer minhas próprias músicas. Ia fazendo uma letra aqui, guardando. De repente a gente juntou uma roda de amigos, depois de muito tempo. Aí eu disse, olha, essa música aqui é minha, mostrei. Aí disse, mas rapaz, por que tu não grava um CD? Aí aquilo ali foi me alimentando. E em 2010 eu tive a coragem de fazer o meu primeiro CD. Você é ciumento com quem toca no seu instrumento, não? Rapaz, todo instrumentista é. Agora, eu vou dizer o porquê. Porque um instrumento, um violão, uma guitarra, um contrabaixo, um acordeão, isso aqui são instrumentos feitos à mão, não é?
É tudo colado, não tem nada parafusado aqui. Então qualquer quedazinha que você der, pode descolar e pode quebrar. Se você não fosse ciumento, eu ia pedir para tocar o seu instrumento agora. Mas como você é ciumento, eu não vou pedir. Vou deixar você tocar em vez de tocar. Certo? Então vamos ouvir mais uma música. E quem sabe depois de sua música eu toco o seu instrumento, mesmo sem você querer. Mas você vai tocar. Então eu vou tocar agora. Deixa eu tocar logo agora. Eu não sei tocar, na verdade. Só sei tocar no instrumento. No instrumento. No instrumento. Fiz de tudo para aprender violão, mas não teve jeito. É como as pessoas chegam pra mim dizendo, eu sei tocar instrumento de corda. Eu digo, qual é o instrumento? Sino. Na corda, boa, essa é boa. Vamos ouvir. O segundo CD, Fui Aprovado, tem uma música que foi o sucesso aqui em Caruaru e toda a região aqui. A música chamada Adorador. É uma música que fala que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe para ser um adorador. Então vamos ouvir aí. Essa música eu me baseio muito na história de Davi, que a Bíblia fala que Davi foi o maior adorador da Bíblia, não é? Foi no ventre da minha mãe que tu me escolheu para ser um adorador, Senhor Jesus. Colocasse em minha boca um novo cântico para o teu louvor. Porque até o desejo que eu sinto de te adorar vem de ti, Senhor. O que eu mais quero é estar em tua presença, mas quando eu sinto eu só quero é louvar. Eu quero louvar como Davi louvou, eu quero adorar como ele adorou, eu quero cantar como Israel cantou. Só o Senhor é Deus, para sempre quero ser um adorador. Muito bom, olha. Eu estava vendo aqui, você tem mais ou menos o estilo do Bruno. Isso. Da dupla de Bruno e Marrone. Tô enganado, Guilherme? É verdade. Parece, é verdade, né? Lembra muito. Sou bom de ouvido. Eu não sei tocar, mas sei perceber. Eu já fui presidente de um grupo da igreja também que cantava. E o pessoal dizia, mas rapaz, incrível, você não sabe tocar nada, como é que você preside o grupo? Eu disse, eu não sei é o dom de reger, né? Mas eu sei ouvir. Reger. E aí eu conseguia entender as vozes, separar as vozes e sabia a parte administrativa, sabia comandar o grupo. Essa área de música é muito interessante porque até um sonoplasta de som, foi falar. Falou do instrumento, ainda bem que estava na sua mão. Até o sonoplasta do som ele tem que ser músico, para ele poder mixar o som Eu queria saber, Jonas, o seguinte: como é que um evangélico vive no mundo atual, tocando e trazendo canções diferentes do que se ouvia antigamente? Você não vai responder agora não. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o programa Opinião. Hoje aqui com Jonas Souza, tocando música sertaneja, universitária, gospel. A gente volta já.